Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e que Deus possa abençoar o nosso domingo. Meus amigos, neste vídeo vamos falar muito aí sobre a performance do Vasco da Gama no jogo contra o Fluminense ontem. Vergonhosa a performance do Vasco. Vamos fazer a projeção para a estreia na Copa do Brasil. Tem jogo contra a Ferroviária na próxima quarta-feira. Vamos falar muito aqui sobre o clássico contra o Flamengo. Vamos abordar aqui a situação do dinheiro que está entrando no Vasco da Gama aí nos próximos dias, o que o Vasco deverá fazer com essa grana aí. E olha, prioridade máxima é reforçar esse elenco do Vasco. É inadmissível o Vasco passar mais um ano na Série B. E com esse time aí, isto pode acontecer. E a gente vai falar aqui sobre a política do Vasco da Gama. Então eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar pelo jogo de ontem. Na minha humilde opinião, o Vasco entrou sem nenhuma concentração neste jogo de ontem. Por mais deficiente que o Vasco da Gama seja com relação ao elenco, algumas posições a gente sabe que é carente, mas faltou concentração. A última semana foi muito oba-oba e os jogadores levaram isso para dentro de campo. Melhor chance do Vasco da Gama em 90 minutos foi uma cobrança de falta do Nenê. Um time que se resume aí ao Nenê. O Nenê tem que fazer chover para poder o time render. E é o seguinte, a gente viu um Vasco da Gama apático, o Zé Ricardo jogando a toalha aos 35 minutos do segundo tempo, quando ele tira o Nenê, fazendo aí mudanças que não dá para a gente entender. O Zé Ricardo, que tem um elenco aí muito escasso, por isso eu vou dar uma aliviada, mas é o seguinte, quarta-feira não pode haver erro, jogo contra a Ferroviária, lá em Araraquara, e o Vasco tem que vencer, certo? Pelo menos empatar a partida. E é o seguinte, o Vasco, né, se jogar da forma como está jogando, vai passar sufoco. E já fazendo uma projeção para o clássico contra o Flamengo, se perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fluminense, que tem equipes aí mais fracas, olha, eu não sei o que vai acontecer. Não estou sendo pessimista, estou sendo aqui realista com o torcedor cruzmaltino. E é o seguinte, o que me chamou mais a atenção nesses dois clássicos aí, Botafogo e Fluminense, o Vasco não fez gol. O Vasco não fez gol. E ficou muito barato ontem, se não fosse esse goleiro aí que o Vasco trouxe, esse Thiago Rodrigues, o Vasco poderia ter saído goleado ontem do Engenhão. Mas é o seguinte, vai entrar uma grana aí no Vasco da Gama. Segundo o Wellington Campos, jornalista lá da Tupi, no dia 4, o aporte financeiro aí, um empréstimo da 777 Partners chega aí no Vasco da Gama. E meus amigos, a prioridade aí é pagar a conta, mas o Vasco tem que reforçar. Esse elenco aí, a gente precisa de 2 laterais, a gente precisa de um cara ali no meio para ajudar o Nenê, no mínimo. E olha, falar aqui, se a gente for para a Série B
com Edmar e Bruno Nazário, fica na Série B. Então é o seguinte, vai chegar aí 70 milhões da 777 Partners, vai pingar também 1 milhão aí que o Vasco vai receber do Grupo City por conta do dinheiro aí da performance do Thales Magno. Agora, pega esse dinheiro, haja rápido, porque olha, a Série B tá chegando no mês aí de abril. E olha, tá difícil, tá muito difícil aí pro Vasco da Gama. E a gente está vendo um momento aí mais sórdido, um momento mais inóspito da história do Vasco da Gama. Uma gestão incompetente. Esse time aí que foi montado, não precisa nem falar o quão fraco é. E essa gestão aí do seu Jorge Salgado, incapacitado. O Vasco virou chacota. E é o seguinte, o Salgado jogou 6 jogos contra o Fluminense, por exemplo, 6 jogos, não venceu nenhum. A presidente não entra dentro de campo, mas monta o time. A gente viu ontem, o Cano ontem ainda deu uma sacaneada aí no Vasco aí, cuspiu no prato que comeu, e essa situação, né? Foi o Cano, veio o Raniel. Eu fico me perguntando, é o ambiente no Vasco que é ruim ou o jogador que é ruim? Porque os caras saindo do Vasco da Gama acabam jogando bem em outras equipes. E é o seguinte, pessoal, sobre essa situação aí desse dinheiro, tem que ser gasto com responsabilidade, tem que ser gasto aí com sabedoria. E é o seguinte, vocês sabem a minha opinião com relação a essa situação aí da SAF. Dia 5 está confirmado aí a manifestação lá na porta de São Januário. Não a SAF, sim a AGE. E não dá mais aí para esse Jorge Salgado. A solução que ele encontrou, vender o clube desse jeito, dessa forma. Eu acho que qualquer pessoa teria conseguido simplesmente montar um time de acordo aí com as tradições do Vasco. Qualquer pessoa, só ter um pouquinho de vontade aí para poder fazer. Mas, gente, situação do Vasco, olha, tô preocupadíssimo aí nessa Série B com o que pode acontecer com a gente. Vamos que vamos. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!